Bom, boa tarde. Vamos agora falar de saúde, bem-estar, né? Bom, eu vou fazer uma apresentação também, contando a história, não é, mas seguindo um roteiro que a gente está construindo e que está dentro dessa questão da gestão 360. Não é? Como é que a gente vê um coordenador de carteira e como é que isso... E não é privilégio de um, de outro, qualquer gestor de carteira, eu acho que precisa, não é? E, como a Andresa bem colocou, nós não estamos aqui falando da carteira em si, nós estamos falando, e para vocês também, como gestores de projetos, né, o desafio é o seguinte, é olhar muito além do que está no projeto. O projeto é a execução, já. Né? Então, como é que eu chego num projeto? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer a apresentação? Eu gosto muito dessa questão de sumário, porque as pessoas já se situam o que vai ser comentado. Né? Bom, inteligência, governança e parceiros, políticas públicas, as capacitações, né? Comunicação, eventos, gestão e desafios. Porque não existe nada que se faz nessa casa ou em qualquer lugar que a gente não tenha desafio. E a gente tem que encarar os desafios, né? E encará-los de frente. E aí o seguinte, quando eu cheguei aqui, eu cheguei no dia 1º de abril, dia da mentira, né? Eu vim do agronegócios, tá? 17 anos de agronegócio, coordenei várias carteiras do agronegócio, com muito orgulho, né? E fui convidada para ir para a área de serviços, né? Na época Juarez, para cuidar de 3 segmentos novos no Sebrae, 3 só. Tá? Mudando de agro para serviço, para cuidar só de 3. Começar. Saúde, condicionamento e educação. Né? Então, assim, como que uma instituição como o Sebrae, instituição do conhecimento, não trabalha com negócios de educação? Né? Você faz assim, como não? Né? Quantos negócios de educação tem no Brasil? Esse pessoal sabe gerenciar? Pergunta. E aí, saúde. Tá? Quantos negócios tem no Brasil? Primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, é um lugar que eu não conheço, tá? Eu vou fazer um diagnóstico. Tá? Como é que a gente vai... Para eu saber aonde é que o Sebrae está se metendo. Né? Então, fizemos um diagnóstico, primeiro diagnóstico de educação e saúde. E é muito interessante, porque a gente pediu o diagnóstico e a consultora fez cruzamento também de dados. Não tinha nada a ver fazer o cruzamento, eram 2 diagnósticos, ela entendeu que seria um, tá? E aí foi muito legal também, porque aí você vê assim, evolução público-privado, tá? Avanço de um, recuo de outro, emprego de mão de obra, uma série de coisas. Bom, tendências, né? Para onde é que estão indo esses segmentos? Né? E aí a gente depara com a seguinte questão, saúde e condicionamento físico. Primeiro ponto, e eu digo isso, tá, para vocês que já começaram nesses segmentos, terem a exata noção. O Sebrae está acostumado a trabalhar com uma série, né, nós temos quantos... cadê o Yuri? Cadê o pessoal? Acho que 83 segmentos prioritários. 83 segmentos prioritários. Quem tem 83, né, você já começa a pensar, será que são prioritários mesmo? Né? E aí, o seguinte, são os únicos segmentos desses 83 onde 100% dos empresários têm nível superior. Já começou daí? É diferente? É muito diferente. Tá? Sabem gerenciar? Não. A área de formação deles ensinou alguma coisa de gestão? Zero. Zero. No entanto, ele tem uma clínica, ele tem um hospital, ele tem um consultório, não sei o quê, e aí você vai mexer com esse pessoal. Tá? Então, para onde é que está indo? O mercado de saúde é o 3º maior do mundo, o mercado brasileiro. E o de condicionamento, hoje é o 1º, tá? Em número de empresas. Era o 2º, e o 2º dos Estados Unidos agora, e o 3º é o México, com menos de 1/4 da quantidade de empresas. E
com toda essa questão da vaidade, da longevidade, das classes C, D e Z, né? Avançando e querendo comprar outras coisas que não só o arroz e o feijão. E aí, como é que você lida com isso? Ah, mas o Sebrae não sabe nada disso. Graças a Deus. Por quê que eu tenho que saber? Agora, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar porque as perguntas são muito interessantes e para você convencer um empresário desse segmento a participar de um projeto, eu hoje estava comentando com o professor Carlos o seguinte, ele tem uma maquininha de registro na cabeça. Tá? Se você fala para ele assim, eu tenho 2 horas de capacitação durante o dia, esquece. Porque ele fica lá 2 horas escutando a maquininha, blim, 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 caiu o dinheiro fora do meu bolso, blim, 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 caiu o dinheiro fora do meu bolso, que era uma consulta que ele ia fazer e que não fez. Só que ele não prestou atenção no que ele vai ganhar para frente. Então, eu tinha que ver isso também. Tá? Para onde é que está indo isso aqui? Aí, fizemos esse mapeamento de estudos e pesquisas, tá? E continuamos a fazer mapeamento da cadeia de valor do segmento. Nós fizemos, o ano passado, o mapeamento da cadeia de valor. Tá? Por quê? Eu trabalho aqui com os outros setores. A indústria, que trabalha com equipamento odontomédico hospitalar, o comércio, que trabalha com farmácias, e eu que trabalho com serviços. Tá? Mas só que, quando a gente faz esse mapeamento aqui, e eu venho provocando o pessoal da UANSF há algum tempo, o seguinte, hoje a gente ouviu quantos projetos o Sebrae tem? Mais de 3.000 projetos. 3.000 projetos. Esse público que está nesse grupo de 3.000 projetos tem um mercado diferenciado. Tá? Então, o que nós continuamos fazendo? Levando o nosso público para outros mercados. A gente não faz, em nenhum momento, eu não tenho conhecimento, tá, de fazer uma rodada de negócio com esse pessoal, de 3.000 projetos. E a gente vai fazer isso agora na hospitalar. Aí, a outra coisa que a gente fez foi o seguinte, bom, para trabalhar nesse mercado, né, nesse segmento, eu tenho que definir quais as KNAIs, porque são muitas KNAIs. E aí você, é o seguinte, posiciona, tá, explicita, mas pode trabalhar com isso, pode trabalhar com aquilo, está lá definido, e você tem forma de comparabilidade ao longo do tempo. Tá? Avançou, não avançou, o que é? Se eu busco a informação e você vai buscar em outra fonte, você vai ter também informação sobre aquela KNAI. E você vai fazer levantamento de quantas empresas daquela KNAI tem no seu estado, ou tem naquela região. Uma outra coisa também, porque aí você tem, olha, levantamento de informação, comparabilidade, como eu falei, e foco. Tá? Eu tenho que ter foco. Uma outra coisa, o planejamento e a construção da estratégia de atuação. Nós escrevemos uma estratégia de atuação. Tá? Onde que a gente quer chegar? Qual é a posição do Sebrae? Primeiro conhecer, mapear, atuar para fazer o seguinte, porque nós colocamos na estratégia, colocar o Sebrae como referência no segmento de saúde e de condicionamento físico. Tá? Olha, mas é petulância. Mas a gente tem que ser petulante. A gente tem que sonhar alto. Você vai pagar o mesmo valor, investir a mesma coisa, do que você sonhar baixo. Então, sonha alto. Tá? As pessoas, eu sempre digo o seguinte, a fila tem 2 primeiros lugares, o da frente e o de trás. O pessoal que já trabalha comigo há algum tempo sabe disso. Eu pergunto o seguinte, escuta, eu trabalho assim, assim, assado. Tem 2 primeiros lugares. Você quer ficar no primeiro lugar da frente ou de trás? É um direito seu. Tá? Então, eu acho que a gente tem que investir. E isso vale para o empresário também. Tá? Porque aí a gente começa a ver também empresários e empresárias que não estão no momento daquele projeto. Normal. Mas ele não pode, de repente, ocupar o tempo nosso, recurso nosso, para depois... Isso é desperdício de dinheiro. Tá? Então, a gente tem que ter muita clareza e muita transparência quando a gente negocia com os empresários para participar dos projetos. E deles poderem sair.
ao invés de ficar aqueles treinamentos vazios, porque a pessoa não aparece. Então, isso é clareza, e a gente tem que ter isso muito bem definido, porque senão a gente não posiciona o SEBRAE. Tá? A gente compromete a posição do SEBRAE. A gente não constrói essa referência. Não, o SEBRAE é mais um que não deu resultado. E a gente não quer isso. Tá? Então, a gente tem que elevar o nível de especialização e empreendedorismo, como eu falei antes, eles não são acostumados, eles não foram capacitados, e a gente está fazendo um trabalho junto com as universidades de ver o seguinte, e discutindo com eles, tem empreendedorismo, tem gestão no curso? Não, não tem. Léa, se eu quisesse ver isso, eu faria administração, economia. Tá, tudo bem, gente. Tá? E quando você abrir o seu negócio, não, quando você formar, você vai fazer o quê? É claro que eu vou abrir a minha empresa, né, Léa? O meu consultório, não é minha empresa, o meu consultório. E o seu consultório é o quê? Você sabe gerenciar? Sabe? Sabe quantos planos de saúde tem no Brasil? Quem você vai colocar lá? Você já vai ligar e a sua secretária vai te falar o quê? Você já ligou, de repente, para o seu consultório para saber por que o seu cliente não vem? Tá? Então, você começa a botar caraminhola na cabeça das pessoas, e nossa também, para ver o seguinte, aonde é que a gente vai chegar com um trabalho dessa natureza para esse tipo de público. Aí, bom, posicionamento, mapeamento dos polos. Então, eu tenho polos de saúde no Brasil que são referências. Tá? Para que eu vou começar do zero se eu já tenho, por exemplo, Teresina, por exemplo, Porto Alegre, que está Teresina, vou contar algumas questões mais à frente de Teresina, vocês vão achar muito interessante. Tá? Porto Alegre, que está criando agora, numa parceria com a Alemanha, tá? O Medical Valley Brasil. Tá? Tem nos Estados Unidos, além da Alemanha, né? Tem nos Estados Unidos, na China e aqui no Brasil. No Brasil, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, por quê? Porque tem um cluster de saúde lá. Só por isso. E, nesse mapeamento dos polos, né, a partir do momento que você faz isso, e nessas informações que o Geraldo colocou hoje, eu já fazia lá atrás, tá, de perturbar o pessoal da UGE para nos dar informação. Eu não sei trabalhar sem informação, eu sou economista, trabalho com número. Não é? Número, porque eu tenho que projetar algumas questões, tá, e construir estratégias em cima disso. Aí, a gente foi ver também a questão de governança e parcerias. Tá? Então, a gente precisa de, primeiro, identificar, tá? Eu tenho que mapear e fortalecer essa governança. Porque, senão, e a gente vê o seguinte, tem presidentes de entidades que estão há 30 anos nessa entidade. Tá? E aí, como é que a gente faz para trazer essa pessoa, pegar o de melhor que ela tem e fazê-la com que ela se envolva, porque ela é representante de um segmento e que, de repente, ela não está falando para esse segmento com coisas atualizadas. Então, como mobilizar isso? E de uma maneira extremamente delicada, tá? Mas com conhecimento. Então, no momento que você chega com conhecimento, com dados, sabe, contra fatos, não há argumentos. Tá? Então, você convida para umas discussões muito interessantes, e aí uma aproximação com o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, vários desses conselhos, tá? E trazendo outras empresas, outras instituições para certas discussões, por exemplo, nas tecnologias na área de saúde, nas inovações na área de saúde. Então, como que a gente avança, tá? Se a gente tem também, sendo o terceiro mercado mundial, o mundo está de olho nesse mercado, e como é que a gente avança nisso aí? Se a gente tem hoje telemedicina, eu faço cirurgia à distância, eu faço uma série de coisas, não vou ficar construindo um hospital só. E tem os conselhos, né, o Conselho Federal de Medicina, que a gente tem o maior respeito, tá? Mas que a gente também tem que provocá-los, junto com outras organizações, para ver o seguinte, como que a gente avança com segurança, né?
como avançar, porque também esse é um tipo de negócio diferenciado. Não é um botequim que vende qualquer coisa. Eu estou falando de saúde. Tá? Eu estou falando de um setor altamente regulamentado. E aí a gente tem esse conjunto aqui, ó, eu chamo de parceiros, porque é o seguinte, eu costumo não fazer parceria formal. Tá? As minhas parcerias são informais. Tá? Por quê? Quando você tem esse parceiro, se ele se propõe a ser parceiro, ele vai fazer muito mais do que se ele fosse formal. Muito mais. Porque para ele é causa. Então, eu vou junto e eu faço isso. Tá? E aí a gente tem Conselho Federal de Odonto, Medicina, Nutrição, aqui os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, aqui os professores de Educação Física. Sabiam que tem uma Confederação Nacional de Saúde? Pois é, está aqui, ó. E aí a gente está junto com a UAIT, tá? Junto com é um parceiro da UAIT, mas eu sou demandante, o meu parceiro é o UAIT, mas eu quero a BNT, porque a gente está fazendo, da mesma forma que a Andressa disse das normas, primeira coisa, eu fiz o diagnóstico e depois eu fiz o levantamento, junto com a Unidade de Políticas Públicas, qual é o ambiente legal desses 3 segmentos, tá? Na época, incluindo educação. Mas, porque eu queria saber quais as normas, os regulamentos, tal. Condicionamento físico, a única norma brasileira que tem é sobre piscina, só. Não existe mais. E tem mais de 30 mil empresas de condicionamento físico no Brasil. Então, a gente está agora, rodamos as 5 regiões com a ABNT e estamos agora num processo de elaboração de norma para condicionamento físico. Saúde tem uma série de normas, mas a gente vai entrar também. E aí tem a Sociedade Brasileira de Metrologia. Ora, eu vou aferir pressão. Tá? Quais são os pequenos negócios que tem dentro de um estado que poderia prestar esse serviço que hoje não presta, porque eu tenho que mandar para fora, quando volta o equipamento já está descalibrado de novo. Então, a gente está mexendo nisso aqui, que vai gerar, inclusive, trabalho nos estados. Aqui, a Organização Nacional de Acreditação, tá? Também para fazer a acreditação de hospitais, de laboratórios, de clínicas e assim por diante. E aqui, via também, como eu falei com vocês, da parceria interna, a UASIM tem uma parceria com a BIMAC, tem uma parceria com a Anvisa. Para que eu também vou fazer isso? Não. A UASIM já é minha parceira, então, nós juntos, tá? Vamos trabalhar com esse pessoal. E assim a gente está fazendo. Aqui são outros parceiros para a questão da realização, para as realizações de eventos. Então, a gente tem a Hospitalar, que vai acontecer agora de 17 a 20 de maio, tá? Que é a segunda maior feira do mundo e a maior das Américas em saúde. Nós não temos que estar lá? Claro. Claro que temos que estar lá. Tá? E nós estamos lá como parceiro com logomarca do Sebrae, com painel sobre negócios de saúde, levando uma série de informações para eles, tá? Inclusive a discussão que está tendo no Congresso sobre a universalização do Simples Nacional. Tá? Porque impacta diretamente no bolso deles. Porque grande parte dos profissionais de saúde são pessoas físicas. Tá? E nós estamos mostrando as vantagens e desvantagens de ser pessoa jurídica. Então, mas para isso, nós estamos dizendo para eles o seguinte: olha, o Sebrae pode fazer com vocês, mas não por vocês. Gruda no cangote do teu parlamentar e diga para ele quais os números desse setor, desse segmento, para mobilizá-lo a aprovar essa lei. Tá? Então, a gente está fazendo assim, todo dia, mandando informação para quem? Para esse pessoal aqui, ó. Eles é que lidam direto com o público. E mandando para os meus gestores, tá? Que também têm os seus empresários lá na ponta que vão fazer.
Governança. Aí a gente tem aqui, eu listei rapidamente as parcerias, né, que a gente tem. Se vocês olharem e falam assim, ué, mas então é todo mundo. Eu perturbo o pessoal aqui. Porque é o SEBRAE, não é a unidade de serviços. Eu não desenvolvo metodologia, são definidas as áreas que desenvolvem. Eu estou junto, eu demando. Eu explico o seguinte, qual é o perfil desse pessoal e se essa solução atende ou não esse pessoal. Tá? E são vocês que me dizem, não atende esse pessoal. Tá? Então, tem horas que o pessoal deve ficar com ódio de mim, mas fazer o quê? Né? Estou falando por vocês, tá? Que estão falando pelo público que vocês atendem, para não ter sala vazia. Tá? E os SEBRAEs estaduais são todos. Por quê? Eu mando informação para todo mundo, analise. Se tem diretor que eu conheço, eu ligo para o diretor. Tá? Se tem gestor que eu conheço que não está ainda com saúde. Aqui, a hora que passa um diretor, eu estou com o material lá impresso, vem cá, você sabe de saúde, como é que é lá no seu estado? Tá aqui, ó. Passo e entrego o material. Mas é assim, a gente tem que fazer assim. E mostrando a relevância, o número de empresa, onde que está concentrado e tudo mais. Tá? Por quê? São vocês que vão tomar a decisão. Mobilização desses parceiros, aí eu tenho fazendo um trabalho agora, tá? De mapeamento das transversalidades, né? Ou das conectividades. Então, se eu tenho a área de saúde, vou pegar aqui, vou começar com o Márcio. Márcio, a gente está fazendo um trabalho junto, levantando as startups de saúde. Opa, então, vamos trabalhar. Tá? Aí tem 3 anos que eu participo da Campus. Tá? Nós começamos na Campus em 2014, né, Márcio? 2014. Não, a gente vai lá, vai fazer uma apresentação pequena, um espaço pequeno, tal. A gente fez 11 palestras da Campus. Foi uma loucura. Uma loucura. O ano passado a gente foi de novo, e esse ano a gente foi de novo, e a gente foi para o ambiente interno da Campus. Não mais nas salas do SEBRAE lá fora, mas lá dentro, mostrando, apresentando as startups que estão desenvolvendo soluções, aplicativos, negócios para a área de saúde. E fazendo para o pessoal assim, ó, venha, venha, venha. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, o trabalho que eu estou mapeando. Pego a área de alimentação fora do lar. Hospital, clínica, compra alimentação, não compra? Então, você vai ser o meu parceiro para fazer com que esses hospitais, clínicas e academias, estúdios, que tenham as suas lanchonetes, seja lá o que for, que não venda só os como é que chama? Os suplementos, mas para vender também, eu quero fazer um lanche. Eu saí do meu trabalho, fui direto para a academia, não tenho o que comer. Negócio, é negócio. O negócio do hospital não é vender comida, mas ele tem que alimentar o cliente dele. E é cliente, não é paciente. Tá? Porque é lei de defesa do consumidor. Tá? Os médicos não gostam que fala isso. Os profissionais de saúde não gostam disso, porque para ele é paciente. E a gente diz o seguinte, cada vez mais eu, consumidora, estou impaciente. Eu não quero ficar na sala de espera. Para que eu tenho uma sala de espera grande para ficar ouvindo lorota, falando mal de você? Faz uma sala pequena e atende com hora marcada. Tá? Então, aplicativo. E eu falo para eles, a minha empresa, eu não me sinto à vontade para ficar fora da minha empresa meio período numa consulta que eu marquei antecipado. Você pode liberar o seu pessoal, então preste atenção que vai ter alguém que vai atender você, o seu paciente, que é impaciente e que é cliente, diferente de você, e você vai perdê-lo. Então, preste atenção nisso. Então, fala com o pessoal o tempo inteiro. E aí, a gente vai fazer isso com o pessoal de indústria têxtil. Eles compram roupa de cama, compram uniforme. Por que as nossas empresas não estão vendendo para eles? Então, pedi ao GE agora um levantamento por município. Eu vou listar todos os municípios que nós estamos trabalhando e todos os projetos que tem naqueles municípios e no entorno
tá? E vou começar a discutir com cada um os coordenadores aqui no Nacional para discutir com vocês e a gente fazer a rodada de negócio. A gente está fazendo esse mapeamento agora para hospitalar. Tá? Então, e aí vão ser todos. TI, tá? Tem turismo de saúde. Por que não? Quantos nós temos aqui, quantas possibilidades e de altíssimo valor. Tá? E ainda trago o pessoal, porque é referência, está aí o Piauí, que hoje é um polo que vai gente de São Paulo, vai gente de outros estados para lá para tratar. Tá? Porque tem qualidade e, de repente, não despertar ainda para o turismo como deve ser, tá? Mas que tem grandes possibilidades. Políticas públicas, eu falei já, mapeamento de tudo isso, essa parceria fundamental, e a gente vai apresentar isso aqui também no painel da Hospitalar, a evolução do Simples Nacional, como é que ele está hoje, e o que é que os empresários devem fazer, o que é que os profissionais de saúde devem fazer para pressionar isso aqui. Por que a indústria e o comércio têm uma tabela e serviço tem 4? 4 tabelas. E a propósito, o SEBRAE fez um estudo com a Fundação Getúlio Vargas, mostrando as vantagens de você, primeiro, universalizar e botar 2 tabelas só para serviços. Tá? E aí tem os benefícios de estar numa ou noutra. As capacitações, e aí a gente tem desenvolvido capacitações, infográficos, manuais, palestras. Vamos agora, inclusive, temos agora no dia 18 e no dia 30 de maio, uma palestra piloto de condicionamento físico e depois uma de saúde, tá? Sobre design. Como é que esse pessoal pode se apropriar da ferramenta design, tá? Para diferenciar a tua empresa? Depoimentos, gravação de vídeos, depoimentos, eu faço videoconferência uma vez por mês. Eu falo que tempo esgotado. Tá? Então, vamos lá. E também o mapeamento das lacunas, tá? Porque nós temos soluções, mas nós temos lacunas. Por quê? Eu tenho especificidades aqui nesses segmentos. Tá? Então, quando eu falo em faturamento, veja ali Celinha e o Ítalo, a gente fez uma palestra sobre faturamento. Eu convido um especialista, toda videoconferência, toda, tá? Para falar e falo com o meu pessoal. Convide o seu pessoal para ouvir direto e fazer pergunta direta para o especialista. Bom, aí ainda a questão da formação do time, para mim isso aqui é fundamental, que são os gestores, e não é uma equipe, não, é um time mesmo. Ou a gente faz time e vence, ou a gente é bando e cada um vai para um lado. Então, como a gente definiu que a gente quer estar no primeiro lugar, tem que ser time, e tem que ser bom. Tá? E as discussões de diversas coisas, aí, troca de experiência, compartilhamento de boas práticas, tudo a gente faz presencial e faz nas videoconferências também. Ainda as capacitações, faz todo o mapeamento desses credenciados, busco no mercado quem é bom, tá? Compartilho. E as realizações de missões e visitas técnicas. Aqui, a comunicação. Eu falei do Piauí, me dê mais, por favor. 20. Mentira, querida. Os prêmios MPE Brasil, amanhã a gente tem o MPE Brasil, o resultado. Eu fiz um levantamento há 3 anos atrás e venho fazendo todo ano. A gente está aí, eu vou mostrar os números, mulher de negócios e melhor empresa para se trabalhar. O Piauí ganhou 2 do ano passado, 2º e 7º lugar, e o Espírito Santo ganhou 1, melhor empresa para se trabalhar, em 2015. E aqui, só para vocês terem uma ideia, olha, de 2002 a 2014, 72 vencedoras, saúde, tá? Categoria saúde, que condicionamento físico está embutido. 72 nacional, 7 no âmbito estadual e 7 no nacional. Este ano, das 65.717 empresas, tá, que fizeram a inscrição, 15% delas são de saúde. 1.006 empresas. E dessas, está aqui, ó, das 97 que vieram para o âmbito nacional, 18 são empresas de saúde, 18% na categoria gestão, 9 na categoria inovação,
44%, 4 empresas. E na responsabilidade social, 8, 3, 37,5%. Tem 1.006 empresas. Estou com o material prontinho para mandar para vocês, por estado, tá? Para vocês irem atrás dessas empresas, porque elas já se dispuseram a trabalhar, fizeram, independente de estar em projeto do SEBRAE ou não, elas já têm lá e querem avançar. Então, acho que é um público especialíssimo para vocês trabalharem. E tem uma empresa do Piauí que está concorrendo ao nacional. E aqui, ó, por estado, né, de 2002 a 2014, e aí, olha, as feiras que a gente vem, aí umas fotos dos espaços. Tá? Aqui a gente, inclusive, está fazendo a curadoria também desse evento este ano. Tá? O ano passado a gente fez palestra lá. Aqui no Rio Grande do Sul, agora, que tinha 9 horas da manhã, 44 empresas, 120 participantes da área de saúde. Algum evento nosso, tá? 9 horas da manhã, reúne esse pessoal. Missão hospitalar, abertura aqui, e a gente inaugurou o ano passado uma visita VIP. Tá? Antes da abertura da feira, o pessoal nos recebeu para exclusivo nosso pessoal, 75 pessoas lá, para mostrar, antes daquela folia da feira, né? Então, a partir do ano passado, e só um pavilhão aceitou, a partir do ano passado, a partir deste ano, todos os pavilhões são obrigados, e a gente está lá com visita VIP de novo. Tá? Visitas a hospitais, porque durante a hospitalar a gente negocia também para o pessoal fazer visitas aos hospitais e outras empresas, que as empresas de vocês demandarem, e a gente fez isso aqui. Tá? Grupo Fleury, aqui olha que interessante, isso aqui foi durante o evento, tá? Isso aqui é coisa de alimentação infantil no hospital, só isso. Não faz diferença para as nossas empresas de serviço. E a primeira missão internacional que a gente fez ao Canadá, em 2014, com o pessoal. Gestão, aí orçamento, alimentação de sistema, divulgação e desafios. Aí eu encerro aqui, tá? Desafios. Primeiro, sensibilização de mais empresas e entidades representativas para a participação, para a importância que é a gestão, tá, de negócio para tornar seus negócios competitivos. Fortalecimento das parcerias internas e externas, entendimento de parceiros internos sobre a diferença desse público e as especificidades de demandas desse segmento. Eu não canso de dizer isso. Tá? Então, é muito diferente eu fazer a contabilidade, eu fazer a gestão financeira de uma academia, de uma empresa de saúde, de uma clínica, seja lá o que for, tá? Que trabalha com 1000 planos de saúde. Tá? E a produção de soluções e exemplos específicos para aquele segmento. Eu não quero, tá, voltar para o nosso pessoal e dizer o seguinte, olha, faça isso, mas o exemplo que eu tenho é de pimentão. Quando você for fazer na sua empresa, você busca o exemplo da sua empresa. Eu estou falando de um setor organizado, uma carteira que eu convidei, tá, para vir participar. Então, eu tenho que entregar produtos sob medida para esse pessoal. Ok? Muito obrigada pela atenção.